Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia do devocional do Café com Mulheres Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. É uma passagem que está ali no livro de 1 Reis, onde diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Foi uma ordem, né, de Deus para Elias. Nessa passagem, a gente se fala muito da obediência, né, de Elias, que antes ele foi ordenado, estar ali na beira de um riacho, né? Os corvos iriam alimentá-lo. E assim foi feito, pois Deus deu essa outra ordem dele, para ele ir para essa cidade, que uma viúva iria alimentá-lo. Ele realmente era muito obediente às ordens de Deus. Mas o que nessa passagem chamou atenção é que essa viúva, ela, naquela época, uma viúva ela já era bastante sofrida, né? Ela sempre, as mulheres dependiam muito de socorros. E ela era viúva que tinha um filho. E ela não estava numa situação confortável, não estava numa boa situação. Porque ali quando Elias pediu a ela água, ela deu, né? Quando ele foi pedir o alimento, ela disse que não tinha nenhum bolo. E que a farinha que ela tinha e o azeite também era pouco. E ela estava ali pegando gravetos para fazer o seu último bolo, tanto para ela quanto para o filho, para que assim eles morressem. Né? Então ela estava ali no seu limite, né? de sofrimento, de necessidade, de falta de esperança. E nesse momento, Deus pediu a ela, para que ela, então, com esse último recurso que ela tinha, que ela fizesse, então, um bolo para ele, e não para ela. E ela assim o fez. Né? Ela bateu ali a palavra do profeta de Deus e fez o que ele havia pedido. E ela foi abençoada, porque não faltou ali a farinha, o azeite, não faltou alimento nem para ela, nem para Elias, nem para o seu próprio filho. E é interessante ver que ela não era uma israelita também. Ela morava numa cidade pagã. E o ambiente onde ele estava não era um bom ambiente, né? Ela estava cercada de um ambiente de idolatria. Ali no próximo capítulo vamos ver, né, que é aquela outra passagem onde Elias pede, né, o fogo dos céus para provar que o Senhor é Deus, para aquele povo que estava praticando tanta idolatria. E mesmo assim, diante de tantas adversidades, aquela viúva, ela compadeceu, né? Ela teve fé. E aquilo que o profeta estava falando, ela poderia seguir com confiança. E isso é interessante porque às vezes a gente passa por isso também. A gente passa por momentos de incertezas, a gente passa por momentos onde a gente olha e realmente a farinha acabando, o azeite está quente, o nosso ambiente não é propício. E a gente tem que usar o exemplo dessa viúva para não esmorecer, para a gente não resistir, para a gente não deixar de ter fé, para a gente não deixar de obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Porque aquela viúva, ela fez tudo isso antes de presenciar um milagre, né, que foi ali quando o filho dela ficou doente, que Elias intercedeu por ele e ele voltou a vida. Então, antes mesmo de receber o milagre, a mulher era obediente. A viúva já fazia o que tinha que fazer, ela já tinha fé, para acreditar na provisão de Deus. Então, esse é um ensinamento que eu tiro dessa segunda mulher do nosso devocional. A obediência em meio a um cenário que não é propício, em meio a um cenário de caos, que era fome, falta de esperança, um ambiente tóxico, coisas que a gente vê muito hoje na nossa vida, ambientes no trabalho que são tóxicos, ambientes familiares, por muitas vezes. E mesmo assim, a gente tem que crer que Deus pode mudar o cenário, Deus pode fazer aquilo que a gente precisa que Ele faça para nós. Então, eu espero que isso ajude bastante comigo, porque somos falhos, né? Imperfeitos. E às vezes a gente deixa as nossas adversidades, as nossas faltas, e o nosso ambiente interferir na nossa obediência, na nossa fé. E aqui, esse caso da viúva de Sarepta mostra pra gente que é sim possível, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas adversidades, a gente sempre vive. Vamos orar? Senhor, eu me agradeço a Ti nesse momento, por essa palavra, que veio aos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a ser felizes em meio às adversidades, a nos lembrar, Pai, que o Senhor é fiel, e mesmo que nossa farinha, nosso azeite, o nosso ambiente não sejam, Pai, propícios àquilo que nós desejamos, que nós possamos acreditar e crer que a Tua mão está sobre nós. Crer, Pai, e confiar que o Senhor é fiel para nos prover tudo aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos, porque aquilo que nós queremos nem sempre é melhor. Nós temos que desejar, Pai, que o Senhor faça em nossa vida aquilo que nós precisamos. E é assim que foi feito com a viúva de Sarepta. Não precisava, Pai, do alimento. Ela achava que já ia morrer, mas o Senhor, tanto para Elias quanto para ela, o Senhor esteve presente e não deixou que nenhuma farinha nem azeite para trás. E ali, mediante a tamanha fé e minha obediência, ela pôde presenciar, vivenciar o milagre com seu filho e retornou à vida. Então, que nós possamos nos lembrar desse tempo e seguir, Pai, diante de qualquer adversidade, seja ela financeira, de saúde, de relacionamento. Nós possamos sempre nos lembrar que a fidelidade é o que vai fazer com que as suas bênçãos recaiam sobre a nossa vida. Então, Pai, eu agradeço também por todas as pessoas que vão ouvir esse devocional, que a sua palavra, Pai, recaia com bênçãos sobre nossas vidas e que todos os ensinamentos, Pai, sejam gravados em nossa memória.
tudo que eu te peço, eu abençoe nesse momento. Em nome do seu filho Jesus. Amém. Obrigada, pessoal. E até amanhã.